É hora de falar sobre o Palmeiras. Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira resolveu quebrar o silêncio e falou sobre a possibilidade de Nino e Fabinho serem contratados na metade do ano. Marcos Borim, que é conselheiro e forte aliado da presidente, deu uma entrevista a Felipe Facincani e respondeu o seguinte sobre Nino, abre aspas, o Nino é o zagueiro que o Palmeiras quer, não tem outro. Nessa mesma entrevista, o Borim admite que há conversas avançadas com o zagueiro, mas que as tratativas com o Zenit ficaram para julho, até porque o clube russo não queria perdê-lo em meio à atual temporada. O campeonato russo se encerra no mês de maio. A tendência é que esse acordo seja fechado entre 12 e 15 milhões de euros, reforço super importante que chega para um sistema defensivo do Palmeiras que vem perdendo em produção. Além do Nino, ficou muito claro através dessa entrevista do Borim que Fabinho, volante da seleção brasileira e que joga na Arábia Saudita, é outro alvo. Fabinho tem contrato com a Al-Ittihad somente até junho e o Palmeiras já fez uma proposta oficial para que ele assine um pré-contrato. Fabinho não assinou porque tem a intenção de esperar por outras ofertas. Será que parece alguma coisa para ele da Europa? Será que ele consegue algum outro contrato estratosférico no futebol saudita? Seus vencimentos na Arábia giram na casa dos 10 milhões de reais por mês. É óbvio que o Palmeiras não sinalizou com tais investimentos, mas se for voltar ao Brasil, Fabinho tem em mãos uma bela proposta do Palmeiras. Qualquer novidade sobre a atualização de reforços no Verdão, e eu vou contando para vocês. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quem também joga amanhã é o Palmeiras, mas, Danilo, o senhor postou algo no seu blog e é que é importante, a questão do Paulinho. Foi falado na festa da... Ele falou, né? O Paulinho falou na festa lá do Campeonato Paulista que ele estava já em transição. Mas a sua apuração e o que o Palmeiras, pelo menos, informa oficialmente, não está em transição e está com um retorno, pelo menos até agora, incerto. É uma questão até oficial para todo mundo. O Palmeiras divulga, todos os dias de jogos, ele divulga um boletim médico, digamos assim, dos jogadores. Quando os jogadores passam para o status transição física, eles colocam lá. Tal jogador, então no último jogo contra o Novo Horizontino estava lá, Emiliano Martínez, 2 pontos, transição física. Paulinho, cirurgia na perna direita. Me chamou a atenção a diferença e o fato de o Paulinho ter falado, fui buscar as informações. De fato, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras ainda não considera que o Paulinho esteja na fase de transição física. O que é estar nessa fase de transição física? São métricas, aliás, ele já consegue disputar X minutos do treino com a intensidade, ele já pode fazer parte do coletivo. A verdade é, nos últimos dias o Paulinho aumentou a carga de treinamento, está muito próximo de fazer transição. Pode ser que hoje, amanhã, nos próximos dias aí o Palmeiras divulgue que ele passou para a transição física. Ele está evoluindo, já faz trabalho com bola em campo. Então, assim, há uma evolução, mas ainda, segundo o Núcleo de Saúde e Performance, sempre ressaltando isso, segundo o Núcleo de Saúde e Performance, o Paulinho ainda não está na transição física. A gente vai ver, é uma recuperação dia a dia, ele pode ir para a transição, de repente ele pode voltar a sentir dores. O que eu acho disso tudo, para mim um grande resumo o Palmeiras não é nada transparente e poderia e deveria ser transparente com esse caso, porque é um jogador que teve um alto investimento, que atrai uma grande curiosidade por parte da sua torcida. E mais do que isso, o Palmeiras nos últimos 5 anos é o time que menos tem lesão. É o time que tem o Núcleo de Saúde e Performance elogiado há muito tempo. É um time que consegue ter uma qualidade no tratamento dos seus jogadores. Ele teria credibilidade para vir a público e falar sobre. Falar, olha, Paulinho, ele teve um problema assim, assim, assado no osso, é uma cirurgia, porque a gente ouve tudo no off, não, é uma cirurgia muito complexa, é muito raro, não é um caso normal que a gente tem muita referência no esporte, então a gente tem lá, cirurgia de ligamento cruzado, 6 a 9 meses, alguns jogadores voltam mais cedo, outros jogadores voltam mais tarde, depende do corpo, cada jogador reage de uma forma no corpo, ok. Não, cirurgia de estresse no osso não tem uma referência, pode demorar 6, 9, 12 meses, teve que fazer 2 operações, uma operação num estilo, outra operação com outro modo de entrar no osso ali do Paulinho. Ok, agora trata isso com transparência, seria muito melhor para todo mundo, melhor para o Palmeiras, para a torcida, para o Paulinho. Eu acho que falta muita transparência do Palmeiras nesse caso, e à toa, não é um caso que precisaria
ser omitida. É diferente, sei lá, da Leila ter que falar do INSS, que aí ela tem muita coisa para explicar. No caso do Núcleo Saúde e Performance, o Palmeiras deveria usar e abusar da credibilidade que seu departamento médico tem. Casão, você que foi atleta deve imaginar como é, né? O jogador que simplesmente não consegue jogar e tá há tanto tempo, foi contratado, foi uma baita grana, então o cara tem que ouvir tudo que ele deve ouvir. É chinelinho, não quer jogar, tá na balada, não é nada disso, mas o cara tem um caso grave. Imagina a cabeça também do jogador, né? De novo, assim como o Roger também não é culpado de ter chegado no São Paulo, o cara não tem culpa de ter uma lesão, né? Não, o Paulinho não tem culpa nenhuma. Eu acho que a responsabilidade toda dessa história é do Palmeiras e do Atlético. O Palmeiras contratou um cara machucado. O Palmeiras contratou um cara que veio de uma contusão, vinha de uma cirurgia, não foi? Sim. Contratou vindo de uma cirurgia. Cara, você não... Como foi feita todo o teste físico, clínico do Paulinho? Não apareceu nada? Não teve um indício que, talvez isso aqui não se recupere rápido, talvez não dê para jogar sempre, talvez... Não aconteceu nada? Ok, contrataram. Eu acho o Paulinho um ótimo jogador, mas o jogador sabe quando a coisa não dá. O jogador sabe quando a coisa não dá, mas o jogador sempre quer jogar e ele sempre acha... ele sempre sai um pouco da realidade, principalmente quando você sente que não dá para jogar por uma contusão, não está deixando você jogar, mas você sempre... Não, mas eu vou treinar, eu vou fazer isso, vou melhorar, vou jogar. Quem sabe realmente se ele vai jogar é ele. Se vai dar para ele voltar a jogar, é ele. E se ele voltar a jogar, como vai ser, é ele. Porque isso sem dúvida alguma... Ele é outro jogador do que ele era antes dessas cirurgias. Hoje tem limitações de movimento, hoje tem limitações de velocidade, ele tem limitações, porque toda cirurgia mais grave ou mais de uma cirurgia, ela te limita, você não volta a ser o normal, principalmente, ligamento cruzado, foi o que eu fiz, ligamento cruzado. Eu era um jogador antes do ligamento cruzado, eu fui o outro. Depois. Antes do ligamento cruzado eu era magro, movimentação, me movimentava muito, mexia para todo lado, sabe? Tinha velocidade. Depois eu fiquei um cara mais pesado por massa muscular, pela fisioterapia e com movimentos limitados no joelho. Então a velocidade, que já não era a maior de todas, ela diminuiu bastante. Ganhei o quê? Mais corpo, fiquei mais forte para suportar a carga do jogo. E você tem que se adaptar a um novo estilo físico e de limitações que você tem. Se você volta e quer ser o mesmo que você era antes, você começa a encontrar dificuldade para jogar. A inteligência vem em você se adaptar àquilo. Vou dar um exemplo bem clássico. O Zico. Obviamente, o Zico era antes daquela entrada criminosa do jogador do Bangu, e ele foi outro depois. Ele era genial antes. Ele continuou genial depois, mas ele foi um genial diferente. O Zico, antes daquela entrada criminosa, ele partia para cima, driblava 5, 6 caras, entrava na área, dava o tapa lá. Depois daquilo lá, ele começou a virar um mais lançador, não foi? Ele começou a enfiar a bola de longe pro Renato, pro Bebeto, pros caras que jogavam com ele naquele momento. Ele diminuiu essa arrancada vertical de driblar 3, 4 jogadores, porque ele já não tinha mais os mesmos movimentos, nem a mesma velocidade, nem a mesma força. O Zico, por ser genial como jogador, ele percebeu rapidamente isso, se adaptou e continuou genial do mesmo jeito. Então esse é o segredo, talvez. O Paulinho entender que mudou. E trabalhar e jogar em cima dessa mudança. Você tem agora como referência as suas limitações, né? E você tem que jogar em cima dessas limitações. Você tem que se adaptar em cima das limitações. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou falando uma coisa da experiência como jogador que já se machucou e de ter tido companheiros que se machucaram também. Eu estou achando isso. Eu estou achando que está faltando se adaptar a uma nova realidade. O Zico chegou até a mudar a forma de comemorar gols, né? Ele não saltava mais. O Reinaldo também, né? Passou a comemorar de uma outra forma, para não ter o impacto do salto e ainda mais naqueles gramados do passado, que eram bem piores do que os de hoje. Eu acho assim, que está faltando uma manifestação da presidente do Palmeiras, né? Ela apareceu esses dias para falar do comportamento do torcedor, bem ou mal acostumado, alguma coisa assim.
que é natural. Queria o quê? Que o torcedor do Palmeiras estivesse feliz com o maior investimento da história do clube, no momento que o clube mais rico do que nunca, e com os seus grandes rivais na Pindaíba, os três, Santos, o Corinthians e o São Paulo. Os três da Pindaíba financeira, o Palmeiras cheio da grana, contratando horrores, aí fica 2 anos sem ganhar nada. Quer que o torcedor do Palmeiras ficasse o quê? Rindo? Que maravilha! Tudo que nós queríamos era perder para o Corinthians na final do Paulista, ser eliminado da Copa do Brasil, apanhar 2 vezes do Botafogo do Arthur Jorge em casa, na Libertadores do Brasileiro, e perder a Libertadores do Flamengo e o Brasileiro do Flamengo. Ai, que maravilha! Estamos felizes. Claro que os caras ficaram na bronca, porra. Vamos lá, vamos raciocinar, gente, é coisa óbvia. O que você pode esperar do torcedor do Palmeiras entre 24 e 25 com a sequência de títulos que o Palmeiras perdeu, da maneira que perdeu? Aí ela fala num tom que parece, sabe, parece que é um absurdo. Não, é o correto. Deveria ser o contrário. O torcedor deve estar feliz agora, ganhamos o campeonato estadual, mas houve um momento de dificuldade, a gente investiu, mas os títulos não vieram, acreditamos no trabalho, mantivemos aquela política toda, ok, beleza. Mas falar como se fosse um absurdo, não é absurdo, gente. A reação de indignação do torcedor do Palmeiras entre 24 e 25 era algo absolutamente natural. Natural. A não ser que fosse uma torcida chapa branca, né? Que concorda sempre com o que está acontecendo. O torcedor não é chapa branca, o torcedor, o coração dele bate pelo time. Então, se não consegue os objetivos, e sim, com um time para ganhar. E ela gosta de dar palpite, né, em outros clubes, negócio de troféu tranquilidade, né, que aqui temos tranquilidade. Seria interessante que ela ou alguém do Palmeiras explicasse quem autorizou a contratação do jogador machucado, de 18 milhões de euros mais 2 atletas, que se vendidos amanhã, a gente vai saber quanto que eles vão valer, talvez custe no total 20 e poucos milhões, se pegando o valor real de mercado dos 2 meninos que foram embora. Né? Um investimento altíssimo. Foi o maior do Palmeiras até então, né? Que depois veio o Vitor Roque por 25. Então você vê a maior contratação do clube naquele momento, e o jogador, que é um ótimo jogador, não consegue jogar já tem mais de 1 ano. Jogou alguns momentos. Isso é um negócio muito sério. Sim, sim. Um negócio muito sério, porque foi o dinheiro do Palmeiras aí. Então, quem que autorizou? Por que contrataram? Né? E aquela coisa, o Atlético meio que se livrou rápido, né? Quando o Palmeiras veio, já vende logo, vendeu bem. E o jogador não consegue atuar. E o que o Casão falou, concordo totalmente. É muito provável que o Paulinho tenha que se reinventar, que ele é um cara de arrancada, de força, né? Muito, muito técnico também, mas ele é muito forte. E talvez isso não seja um jogo viável para ele, porque com essa dificuldade que talvez ele nunca fique 100%, quero dizer. Você consegue jogar, né? Mas nunca é como era antes. Mas é um ponto que é bem curioso isso, né? Sobre esse assunto que acho que muito mais importante do que se o outro time manda técnico embora, ou do que a reação do torcedor. Isso são assuntos periféricos, secundários, que são factoides. Esse é o assunto que eu acho que interessa ao clube, interessa ao Palmeiras. Os jogadores mais caros da história não conseguem jogar, praticamente não jogou em 1 ano, jogou pouquíssimo. O único momento dele de destaque, que ele teve a oportunidade, foi contra o Botafogo no Mundial, que ele conseguiu fazer um gol relevante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.